No vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma oportunidade de acumular milha abaixo da tabela FIPE. Para quem me conhece, quando eu falo tabela FIPE, eu falo sobre um valor médio de cada 1.000 milhas de uma determinada companhia aérea, né, do programa de fidelidade de uma determinada companhia aérea, do rede de hotel, e que essas oportunidades elas são fundamentais para que a gente consiga viajar mais barato e aproveitar a oportunidade. Inclusive, no final do vídeo eu vou fazer uma comparação de uma passagem aérea que eu emiti usando Viagem Fácil da Smiles, onde eu pago uma taxinha pequena para reservar esse voo até 60 dias antes do embarque. Nesse período, no momento em que eu reservo até 60 dias antes do embarque, eu posso aproveitar para poder acumular essas milhas e pagar muito barato na minha passagem aérea. Sou Pedro Girador, nesse canal falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas em vídeos diários, sem miséria de informação, sem cortes, todo santo dia, tá? Vamos lá. Essa é a campanha. Smiles Week, até 80% de bônus. Ah, não é possível, Girador. Falando que é coisa boa, 80% de bônus? Eu concordo que no passado a gente teve oportunidades com a Smiles com bônus maior, tá? 100%, em algumas oportunidades até mais de 100%. Só que isso não se repetiu no presente. Então adianta ficar esperando promoção do passado? Não. O que vale é isso e com base nisso eu tenho que avaliar se é boa para mim. Essa promoção aqui, ela se encerra agora, né? Não dá para vocês verem não, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela se encerra hoje, tá? Aqui, ó. Eu inclusive vou aproveitar para comprar por volta de 300 mil milhas, usando o carrinho da Livelo. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Mas antes eu vou explicar essa promoção. Olha, ganha até 80% de bônus, mais 15% off para voar. Tá, esse 15% off para voar pode ser que não faça tanto sentido, tá? Mas, olha, se eu quiser aproveitar, sempre antes de transferir eu tenho que inserir o meu CPF aqui. E eu vou fazer isso agora. Pronto, acabei de inserir o CPF e participar da promoção, agora eu posso transferir. Então, olha, cadastre nessa promoção das 10 horas de ontem, do dia 10 do 8, até 11h59 de hoje, dia 11 do 8. Tá? Caso você esteja vendo esse conteúdo no dia 12 em diante, confira no link que está aqui embaixo se essa campanha foi prorrogada, se ela encerrou antes de transferir. Não transfira, obviamente, não transfira sem conferir isso, senão você não ganha um bônus. Se você está vendo isso depois do dia 12, fica até o final, porque você vai entender a dinâmica para se preparar para as próximas. Tá? Eu vou fazer alguns exemplos de comparação para você ver que realmente vale muito a pena. A dinâmica é muito simples. Quem é clube ou cliente magno ou diamante, só precisa ser uma dessas opções. Obviamente, se for todas, acaba tendo a condição melhor de 80%. E demais clientes, 50%. Essa campanha veio até melhor do que a última, porque a última veio com 80% só para quem era Clube 2000 para cima, tá? Então, veio melhor. Aqui algumas informações. Ó. O cupom de desconto aéreo é limitado a um CPF, o cupom tem validade de 7 dias após a atribuição do cupom até 10... Enfim, o cupom acaba não sendo... interessante, ó. Não, isso aqui é interessante, ó. Cupom válido apenas 10 mais para voar de Gol, a partir do dia 1/1/2027, e válido apenas para resgate de passagens na modalidade 100% milhas. Interessante. Retiro o que eu disse, 15% bom, porque eu achei que era só na pagante. Tá? O cupom não será válido para resgate de passagem com a tarifa especial ouro e a tarifa especial diamante. O cupom não se... porque tem tipo um preço fixo, tá? Para quem é ouro e diamante na condição específica. O cupom não será aplicado para viagem fácil e reserva Gol, tá? Isso acaba não sendo tão bom, né? E o cupom será válido apenas para cabine econômica. Pô, então volto o que eu disse. Esse cupom tem pouca utilidade, já que não pode usar para executiva, já que não pode usar para viagem fácil, já que não pode reservar, então é muita restrição. Esses 15%, na minha opinião, acabam não valendo a pena, mas eu ainda acho a promoção muito boa, tá? Como é que funciona? O bônus da promoção é limitado em 300 mil milhas por CPF ou conta família. Conta família acaba... Tá. A transferência de pontos deve ocorrer dentro do prazo da promoção. As milhas bônus serão creditadas até dia 25 do 8, então 14 dias aí após o final da
da campanha e serão válidas por 12 meses. Para ganhar o bônus máximo, os clientes assinantes do Clube Smiles precisam estar com a assinatura ativa antes de realizar a transferência. Então, se você quiser fazer a assinatura agora, é válido, mas tem que estar ativo. A Smiles tem que confirmar que está ativo. Tá? Às vezes você paga, demora um pouquinho ali, alguns minutos, algumas horas para ativar. E consulte o mínimo de transferência e a regra de pontos com o seu banco. Cada banco tem um mínimo de transferência. O que é a grande vantagem aqui? Olha? Quais são os bancos participantes? Todos os bancos e programas de fidelidade parceiro. Quer saber quais são? Clica aqui. Ó. Então, olha, Revolut, BTG, Pagou, Livelo, Esfera, Banco do Brasil, Itaú, C6, UAU, Nubank, Credicar, Porto Bank, Sicredi, são realmente todos. Não conheço nenhum banco que não participa. Tá? Então, realmente são todos os parceiros. Beleza? Então, isso é muito bom. Só que, para mim, a principal vantagem dessa campanha não é simplesmente transferir no seco, né? Vamos dizer assim, transferir apenas o que você tem de ponto no banco. Pode ser que faça sentido para algumas pessoas. Mas, para mim, a grande vantagem está no carrinho. E aqui eu vou colocar tanto Esfera quanto Livelo para a gente comparar as opções do carrinho. Tá? Deixa eu fazer o login rapidinho aqui. Pronto, login feito. Eu venho aqui, viajar, transferir pontos, venho para Smiles. Na Livelo, mesma coisa. Estou aqui na Livelo. Venho para trocar pontos, viagens, transferir pontos, Smiles. A dinâmica dos dois é muito parecida. Deixa eu fechar isso aqui. Então a dinâmica é muito parecida. Né? Aqui eu tenho na esquerda Livelo explicando a promoção. Esfera eu tenho aqui um negócio mais simples, né? Mas a dinâmica é muito, muito semelhante. Tá? Aqui a Esfera tem um mínimo de 20 mil pontos Esfera para transferir. Na medida em que você for Clube Esfera cada vez mais alto, esse mínimo vai reduzindo. E Livelo, aqui, um mínimo de transferência de 10 mil pontos. Deixa eu fazer meu login de novo no Livelo. Primeiro vamos simular aqui a transferência na Livelo. Vamos entender a dinâmica. A planilha me ajuda a entender isso de uma maneira mais prática. Então, vou fazer a mesma referência aqui. Tá? Uma coisa interessante ver. Aqui a gente tem um limite. Deixa eu dar uma... A gente tem um limite de transferência de 300 mil pontos bônus. Então aqui eu já faço uma análise de, para você atingir o bônus máximo, para não transferir pontos sem ganhar bônus, você tem que transferir no máximo 375 mil pontos do seu banco. Tá? No meu caso, eu vou transferir algo próximo de 180 mil, tá? Porque eu quero acumular mais ou menos 300, então vai dar mais ou menos 170 mil. Tá? Só uma referência aqui. Mas eu vou fazer uma análise com 100 mil pontos para ficar mais fácil a conta. Então, olha, eu não tenho pontos suficiente na Livelo para transferir 100 mil pontos. Olha, só tem 15 mil pontos. Tá? Mas eu vou transferir 100 mil pontos. Quem acompanha o canal já sabe que eu só preciso ter no saldo, ou eu só preciso transferir 1% do valor total que eu quero transferir. Aliás, eu só preciso usar do meu saldo 1% do valor total. O restante eu posso comprar no carrinho. E essa compra é exatamente a compra de pontos mais vantajosa na grande maioria das vezes. Beleza? Aqui está falando que eu tenho 50% de bônus, mas é porque a Livelo não consegue puxar que eu sou Clube Smiles. Mas eu, sendo Clube Smiles, me cadastrando na promoção, vai dar 80% sem nenhum problema. Tá? Então, nesse cenário aqui, está falando que eu vou usar 1.000 pontos da minha conta, mais R$ 2.871, que eu posso parcelar no cartão de crédito em 6 vezes sem juros, ou se eu quiser pagar no Pix, eu tenho 2% de desconto. Então vamos fazer primeiro essa análise. Tá? Então eu vou comprar 99 mil pontos. Aqui eu vou considerar que eu estou usando 1.000 pontos do meu saldo por R$30. Eu sempre gosto de considerar que esse ponto ele tem um valor de mercado. Então se eu estou usando ele, eu estou usando por um valor de mercado. Tá?
Preço dos pontos comprados no carrinho, 2.871. É exatamente o que está mostrando aqui para mim. Então isso está me mostrando aqui que eu estou pagando R$ 29 em cada 1.000 pontos Livelo. Muito melhor do que promoções, inclusive recentes, que tiveram com 56% de desconto na compra de pontos. Tá? Se eu escolher pagar no Pix, eu ainda pago mais barato. Mas aqui eu vou pagar no cartão de crédito mesmo. Então, no meu caso, olha só. No meu caso, eu transferi. Eu transferi 1.000 pontos, 100 mil pontos, ganhei 80% de bônus, 180 mil pontos. Totalizando aqui. Quanto que eu gastei? Na minha conta, eu sempre coloco o valor do carrinho e mais o equivalente, o valor equivalente dos pontos que eu usei do meu saldo. Mas isso é escolha minha. Se não quiser usar, coloca como R$0. Você vai ter gerado um milheiro da Smiles por R$15,95. Note que aqui eu já pintei a opção em verde, porque, na minha opinião, a tabela FIP da Smiles abaixo de R$16 está barato, tá bom, tá barato. Até R$17 está ok e acima de R$17 está caro. Lembrando que isso é pensando em fazer estoque. Cada caso é um caso e às vezes vale a pena até pagar um pouco mais caro, olha, no milheiro, e mesmo assim eu estaria fazendo um bom negócio. Tá? Vou fazer algumas experiências aqui depois. Então, nesse caso aqui, o carrinho da Livelo está valendo muito a pena, na minha opinião. Eu, inclusive, vou aproveitar. Porque eu emiti uma passagem no Viagem Fácil, uma passagem que vocês vão ver o desconto surreal que eu consegui, aproveitando todas as estratégias que eu entrego 100% aqui. Tá? Agora vamos ver a esfera. Então, vamos anotar aqui, olha. Vou até anotar isso aqui, ó. Colar especial, valores, tá? Então aqui eu tenho 50% isso, 80% isso. Só para referência. Agora vamos ver o esfera. Já estou logado, vou transferir os mesmos 100 mil pontos, tá? E vou transferir aqui usando pontos mais dinheiro. Então eu estou usando 1.000 pontos mais 4.966,68. Já viram aí que tá muito mais caro, né? Então vamos lá. 4.966,68. Mesma dinâmica, transferindo 100 mil, usando 1.000 de saldo, comprando 99 mil. Aqui eu vou considerar R$30 o milheiro ou não, né? Do que eu estou usando do meu saldo. Só que olha só o preço que eu estou pagando em cada 1.000 pontos do Esfera. R$50. Isso, no final das contas, faria com que eu pagasse, na melhor das hipóteses, R$27 em cada 1.000 milhas da Smiles. Muito caro, muito acima do que eu recomendo, né? Do que é a tabela FIP. Então, essa estratégia do carrinho para o Esfera não está valendo a pena para essa campanha. Livelo tá. Essa é a minha opinião, é o que eu vou fazer, inclusive eu vou aproveitar. Tá? Agora, esse negócio de valer a pena, não valer, eu estou tirando essa opinião de onde? Vamos entender aqui? Eu faço o acompanhamento das oportunidades, tá, gente? Então, aqui eu peguei as campanhas que eu monitorei esse ano, que a Smiles participou. Então, aqui são 31 campanhas. Então, e não necessariamente são campanhas únicas. Às vezes eu só fiz uma análise diferente para cada parceiro, porque tem carrinho, etc. Então, existem várias opções, tá? E aqui eu já mostro um tipo de análise. Olha, a Smiles, todo início do ano, ela faz uma campanha mais agressiva com a Caixa. Na verdade, a Caixa faz com todos os programas. Então, aqui dispara o valor, né, a bonificação em janeiro, exatamente porque a Caixa faz uma campanha especial. Só que nos demais meses, olha, 90% de bônus, e aqui foi no início do ano. Depois, olha, 60, 80, 80, 70, 80, 70, 65, 80, 70, 80. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, ultimamente o normal tem sido 80%. O máximo tem sido 80%. Então, pensando puramente em bônus, a última vez que a gente teve uma campanha de 90% foi lá atrás. Até conferindo aqui, ó. Foi lá no início do ano, tá? Então, analisando a campanha como um todo,
80% é o novo normal, é o novo teto, olhando para as últimas campanhas, tá? Então, por isso eu recomendo que é uma boa campanha para quem quer transferir puramente sem comprar pontos no carrinho, etc. Imagino que seja o novo normal, não acho que venha alguma coisa muito diferente na Black Friday. Pode ser que venha 90, pode ser que não. Pode ser que venha 70. Então, acho que 80% é o comportamento padrão, eu transferiria. Inclusive, vou transferir. Agora, o que são essas barras amarelas? Em cada uma das campanhas que eu analisei, existe um custo do milheiro. Tá vendo? Ó? O menor custo do milheiro Smiles. Aqui eu estou tendo a oportunidade de gerar na Livelo por R$ 15,95 no cartão de crédito. Se fosse no Pix, era mais barato ainda. Então, olha só. Na última campanha que teve, R$16,60. Na penúltima, 27 e pouco, com esfera. Aqui, 16, 16,67, 27,87, 16,11, 16,67. Aqui eu tive uma baratinha, 578, ó, 15,78. Mas olha aqui, abaixo de R$15, eu tive uma... Olha, nem abaixo de R$15, né? Entre 15 e 16 eu tive uma em julho, 15,78. Uma outra em julho, 15,59. 15,44 mais no início do ano, 15,56 no início do ano. Aqui foi uma específica no início do ano, nem vem ao caso, porque é momento único, assim, isolado. Então, de uma forma geral, eu estou tendo a oportunidade de gerar um milheiro muito próximo do mínimo recente. Então, considero uma boa oportunidade também. Tá? Agora, analisando separadamente Livelo e Esfera. As últimas 5 campanhas envolvendo Livelo. Eu tive um bônus máximo aqui, na campanha da Livelo, entre 80 e 70, o bônus padrão entre 40 e 50. Padrão para quem não é clube. E o carrinho da Livelo, que hoje para a gente está R$ 29,00, na última foi R$ 28,80, na penúltima 29, na antepenúltima 28,40, na anterior 30,65 e só lá em março que foi 27,80. Então, de uma forma geral, o carrinho Livelo agora está dentro do normal. Tá? Inclusive, essa é 28. Estranho que essa aqui é 28,80 com os 2%, tá, gente? Tá? Então, eu considero que essa campanha aqui é muito boa. E Esfera? Esfera, as últimas 2 oportunidades, ela não mexeu no carrinho, o carrinho ficou muito caro. Então, Esfera segue o mesmo padrão da campanha anterior. Se a gente olha um gráfico, 80% tem sido o normal, tanto para Livelo quanto Esfera, tá? E a diferença é que Livelo tem praticado um carrinho mais baixo do que Esfera. As últimas 2 campanhas, né, envolvendo essa, inclusive essa, a Esfera não mexeu no carrinho, tá? Então, reforçando que, na minha opinião, é um bom negócio. Então a gente vai voltar aqui, ó, para a opção da Livelo, só para vocês verem que, nesse caso aqui, no Pix daria R$ 15,63. Mas como? Eu até recomendo que use o cartão, porque no caso da Livelo é 6 vezes sem juros, no caso da Esfera é 12 vezes sem juros. Mas 12 vezes sem juros pagar aquela fortuna não faz sentido nenhum. Agora, pagar 6 vezes sem juros abaixo da FIP, eu acho que é um excelente negócio. Tá? Entendido isso, a transferência é muito simples. Eu venho aqui, seleciono a quantidade de pontos que eu vou transferir, inclusive vou transferir aqui, vou transferir 200 mil pontos. Vai dar 5.742, tá? Ir para o resumo. Gratuito. Por que não tá dando? Ah, tá, já tem conta no parceiro. Beleza. Tenho certeza que já me cadastrei. Agora, deixa eu pausar aqui, peraí. Então, olha só, acabei de transferir 200 mil pontos Livelo. Hoje, dia 11 de agosto. Já, rapidinho, alguns minutinhos aí já cai o bônus. Eu vou, acho que até durante a explicação aqui já deve cair o bônus, tá? Mas já fica aí realmente a recomendação em cima de algo que eu estou usando e eu vou explicar, né, o principal motivo agora. Então, o que eu tenho aqui? Já expliquei para vocês o histórico
que me mostra que é uma boa oportunidade, mostrei matematicamente que no carrinho vale a pena, mostrei também que pelo histórico vale a pena você transferir pontos, né, do seu banco se fizer sentido para você, tá? Aqui no comparador eu tenho a referência que eu uso, abaixo de R$16 é uma quantidade de pontos que eu faço estoque, tá? Então, aqui eu vou fazer uma análise em cima de uma passagem que eu já emiti. Eu emiti essa passagem no Viagem Fácil, em uma mega oportunidade que teve, onde a TAP, que é parceira, aqui na planilha, vocês têm a aba Parceiros Miles, todas essas companhias aéreas aqui são parceiras da Gol, tá? E algumas delas em tarifa Award. Nesse caso aqui, a TAP, olha, a TAP é parceira, tá? A TAP sendo parceira, eu consigo emitir essa passagem tanto em tarifa Award quanto tarifa comercial. Se for tarifa Award, eu vou lá em explorar com o Smiles, tá? Se não for, por exemplo, se for em tarifa comercial, eu vou no site da Smiles e vou pesquisar um trecho que a TAP faz e eventualmente vai aparecer o preço lá. Agora, sempre que eu estou falando sobre tarifa Award, eu estou falando sobre CITES Aero para Smiles. Então eu venho aqui, olha, estou querendo emitir uma passagem com milhas da Smiles que eu acabei de comprar para voar em outra companhia aérea ou até mesmo de Gol. Eu venho explorar, venho aqui em Gol Smiles e aqui eu posso usar os filtros e os filtros são liberados na medida em que eu pago ou não pago, então pode usar o gratuito até entender qual que te falta. Então, por exemplo, América do Sul para Europa. Eu moro em Belo Horizonte, tem um trecho que eu, inclusive já tem várias passagens da TAP emitida e 6 delas com milhas da Smiles, tá, com fins. Vamos ver se tem. Lisboa. Não sei se vai ter. Não, aqui não está mostrando nenhum voo. Aqui, ó, companhia aérea. Eu vou procurar com a TAP. Não está mostrando nenhuma disponibilidade. Agora eu vou ver o ano inteiro. Não está mostrando nenhuma disponibilidade para ida e nenhuma para volta, tá? Tá tudo bem. Agora eu vim buscar e vou fazer uma pesquisa um pouquinho mais ampla. Eu vou colocar aqui, ó, BRL, todos os aeroportos do Brasil e a TAP opera para vários deles. Opa, que travou? Peraí. Continuando aqui. Então, ó, BRL, para onde? Para Lisboa, principal rota da TAP, tá? Vou colocar aqui uma rota bem ampla, olha, do dia 1º, eu vou colocar 180 dias para mais ou para menos. Deixa eu ver se vai buscar. Tá, buscou várias opções, mas aqui eu só quero TAP. Então eu vou colocar aqui, ó, TP. E vou buscar de novo. Deixa eu ver se vai mostrar. Olha, está mostrando disponibilidade. Olha que curioso, olha. Mas está mostrando com a Aeroplan. E aqui, quando eu olho a opção de reserva, vai me mostrar outras opções, como a Asian, como a ANA, como a Avianca, como a EVA, como a Thai, United, Turkish, própria TAP, etc. Tá? Agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ó, somente voo direto, qualquer classe, tá. Pegou todos aqui, programas. Só está mostrando pela Air Canada. Então, no momento, a não ser que tenha algum filtro que eu não estou vendo aqui, nesse momento não está mostrando nenhuma outra oportunidade com milhas Smiles. Mas eu quero mostrar uma oportunidade que eu emiti. Deixa eu ver se eu tenho um print aqui, peraí. Olha só, esse voo eu emiti no Viagem Fácil, tá? Esse voo são 2 passagens, a passagem para 2 pessoas, ida e volta em voo direto saindo de BH indo para Lisboa em classe executiva. Então, essa passagem aqui eu tenho que pagar 948.400 milhas, beleza? E deixa eu só dar um pause para ver as taxas que eu paguei, só um minutinho. Prontinho, já vi tudo aqui, inclusive, olha, acabaram de cair os pontos bônus, 80%, 80%, check, excelente compra. Agora vamos lá, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. O valor que eu ainda paguei as taxas com milhas, tá?
Então, vou fazer um exemplo aqui. Essa emissão ela foi Confins, Lisboa, 2 pessoas em executivo, tá? Quantidade de milhas para o voo. Eu tinha mostrado aqui, mas foram 948.400. 948.400. E eu ainda paguei as taxas de embarque com milhas, tá? Deu 43.700 todos os trechos. Então, no total, eu gastei quase 1 milhão de milhas Smiles. Além disso, as taxas de embarque eu paguei com milhas, mas aqui eu tive um custo de R$ 249,90 que foi o Viagem Fácil. Na descrição eu vou deixar uns vídeos do Viagem Fácil para você entender o que eu fiz. Tá? Então, no total, eu considerando o valor da FIP, eu paguei R$ 16.123,50 nessas passagens. Lembrando que são 2 passagens em cabine executiva. Em voo direto, saindo do aeroporto mais próximo da minha casa para a Europa. Em uma época que eu queria ir. Então, olha, isso aqui dá 8.060. R$ 8.000, tudo, né, o preço total, já considerando todas as taxas, cada passagem ida e volta de executiva para a Europa. Se eu considerar aqui, obviamente, o valor que eu paguei, a diferença ia dar muito pequena, ia dar 16 mil. Mas só para vocês verem a vantagem que é. Mas para saber a real vantagem disso, a gente tem que fazer o quê? Ir no Google Flights, a gente tem que pesquisar quanto que é essa passagem pagante, tá? BH, Lisboa, do dia 10 ao dia 22, 2 pessoas de executivo. E, obviamente, eu tenho que ver o voo direto, que é o único voo da TAP. Esse voo na TAP para 2 pessoas, 44.037. Ida e volta para 2 pessoas. Nenhuma estratégia em que eu entendo como pesquiso, e no caso da Smiles, nem precisar das milhas eu preciso ter. Eu posso, até pegando em referência o último vídeo que eu fiz aqui de fazer alertas, né? Eu posso ir criando alertas para quando pintar uma boa oportunidade eu emitir. Quer um exemplo? Vamos fazer uns exemplos aqui. Vamos pegar aqui, olha, explorar Go Smiles. Quer fazer um voo de executiva legal ou de econômica para fora do Brasil, etc? Tranquilo. Então, América do Sul para qualquer lugar, tá? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, os principais aeroportos internacionais: Guarulhos, Salvador, Confins, Recife, Galeão, Fortaleza. Tá. Destino, tanto faz. Tanto faz. Aqui eu vou colocar todos os voos, não, somente voo direto ainda, tá? Tem alguma opção em cabine executiva? Ó, para Buenos Aires tem a partir de 70 mil milhas com a Turkish. O que mais? Cidade do Panamá, com a Copa, 129 mil milhas. Bogotá, 173 mil milhas. Tem mais algum outro destino? Vamos ver. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Aqui é Addis Abeba, na África, né? Angola? Acho que é Angola. Não, não lembro de qual. Paris, 461 mil milhas. Isso é executiva, tá, gente? Quer ver econômica? Aqui tem muito. Tem voo a partir de 7.800 milhas, tá? Mas se eu quiser voo internacional, vamos colocar aqui Europa. Vamos colocar os mesmos aeroportos: Guarulhos, Galeão, Salvador, Confins, Recife. Tá, acho que já deu. Olha, Fortaleza, Paris, a partir de 97 mil milhas, 9 assentos. 9 assentos. Então, a gente pode até pesquisar aqui, olha, isso para setembro, tá? Data, inclusive, que eu estou indo para a Europa, estou indo um dia antes disso aí.
Vamos ver outros aqui, ó. Ah, não consegue ir por Fortaleza? Rio de Janeiro, Paris, 126 mil milhas. Salvador, Paris, 149 mil milhas. Guarulhos, Istambul, 178 mil milhas. Aqui eu acho que essas taxas, para Istambul, acho que as taxas são um pouquinho salgadas, tá? Mas vamos pegar aqui então de exemplo, olha. 29/7, tá? Vamos inverter para ver o que a gente acha? Volta, Madrid, Guarulhos, 65 mil milhas. Madrid, Salvador, 81 mil milhas e por aí vai. Então eu posso ir, por exemplo, com uma companhia e voltar com outra. Tá? Vamos fazer uma busca um pouquinho mais ampla aqui. Eu quero ir. As companhias aéreas que eu quero voar vou reduzir aqui, ó, o X, que é Air Europa e Air France. Só as duas, tá? Econômica, um teste. Brasil para Paris ou Madrid. Quando? Aqui eu encontrei para final de agosto, início de setembro. Vou colocar aqui 9 com mais ou menos 7 dias. Então, olha, opa, aqui eu tenho que pegar só o programa da Gol. Então aqui eu vou filtrando, tá? Aqui deixa eu pegar um pouquinho mais amplo. Acho que 14 dias tá bom. Fortaleza, Salvador, 128 mil milhas. Quando? 22/9, 23/9, 21/9, tá? Agora deixa eu inverter aqui para ver uma volta. Cadê? Ah, obviamente é a hora de pesquisar para refinar, né? Mas deixa eu pesquisar um pouquinho para cá, ó. Aí eu pego só a volta certinho. 22/9, 21/9, aqui, ó. Na volta tem. Então vamos pesquisar rápido aqui, bem diretão assim. Se eu não me engano tem uma ida. Vamos lá ver. Vamos testar aqui rapidinho. Se eu não me engano tem uma ida no dia 21 e uma volta no dia 29. Né? Aqui é 22, mas eu olhei aqui tem dia 29. 29, 29, 27, beleza, tem 10/4 também. Só para eu ganhar mais opções aqui, na hora de pesquisar. Aqui eu tenho que voltar um pouquinho. Ó, 22/29, tá bom já. Uma semaninha na Europa de última hora, ó, já achei aqui, tá? A ida. Selecionar a tarifa. Posso pagar com milhas ou sem. Deixa eu fazer aqui. Fortaleza. Paris. Ida e volta. No dia 22 de setembro. Opa. Ah, 29. Uma semana na Europa, assim, de última hora. Uma pessoa ida e volta, pesquisar. Depois eu vou fazer um ensaio, sabe? Porque provavelmente vão falar que a taxa está cara, mas a gente vai fazer 2 ensaios aqui. Aqui os vídeos são sem cortes. Demorou para mim, demorou para vocês. A ideia é que seja um tutorial 100% executável, você pode fazer junto comigo para ir validando as estratégias, tá? Não vou nem ficar pesquisando muito. Aqui, ó, voo direto, recomendado, selecionar a tarifa. Acha mais barato que isso, tá? Pesquisando direitinho, acha mais barato, mas eu vou comparar com a opção pagante. Exatamente para as mesmas datas. Quiser pagar tudo com milha, tem essa opção. Quiser pagar com a grana, ó, tudo com milha, daria mais ou quase a mesma coisa. Daria. Mas se eu quisesse comparar, só para facilitar a vida, tudo com milha, ó, 261,890. Vamos avaliar, tudo é conta. Então aqui eu vou fazer na nossa planilha, Gol. Aqui vai ser o quê? For, CDG, um passageiro
Economy. Vou colocar R$16 também, o valor da FIP. Aqui, né? 261.890, tudo. Tá. 4.190. Tá, vamos ver se está caro ou barato. Pesquisar para as mesmas datas. Opa. 22 a 29. Obviamente, vou pesquisar. Nossa senhora, peraí. R$100. Tava executiva para 2 pessoas. Na Air France, 4.977. Aqui, 4.190. Lembrando que eu não fiz nenhuma pesquisa específica para poder baratear essa viagem. Foi uma pesquisa rápida. Agora eu quero fazer um negócio diferente. Eu posso ir com uma companhia aérea e voltar com outra. Então, por exemplo, ó, eu quero pesquisar aqui mais ou menos um dia. Se existe alguma outra oportunidade mais barata para eu voltar aqui do dia 22 em diante para cá. Ó. Um pouquinho mais amplo aqui. Esse é o refinamento que é individual. Vocês têm que avaliar se faz sentido para vocês ou não, tá? Então, olha, eu quero voltar, posso voltar no dia 10. Será que vale a pena eu pagar um pouquinho mais caro nessa passagem? Aí é o refinamento de vocês. Ou pode emitir com outro programa de fidelidade, por aí vai, tá? Então, quanto mais vocês pesquisarem, maior vai ser a chance de pagar barato. Aqui eu fiz um exemplo, onde realmente tive um desconto surreal, 63% em emissão planejada, que foi uma pesquisa aleatória, rápida, sem muito planejamento. A gente teve quase 20% de desconto nessa pesquisa. Até voltando aqui, olha, até 5.100 é barato, até 6.900 é caro. Então, se a gente quiser colocar a nossa reguinha aqui de referência, com milhas está barato, o pagante também nesse cenário está barato, tá? Então, o que eu estava fazendo aqui? Cadê? Aqui, olha, por exemplo, eu posso avaliar outras oportunidades. Então, são 1 milhão de exemplos que eu posso fazer, pensando na volta, seja para Paris, seja para Guarulhos. O objetivo realmente é a gente entender que, às vezes, vai valer a pena emitir a ida com um programa, a volta com outro. Tá? Às vezes, sim. Então, se eu conseguir encontrar uma passagem barata, que é realmente muito barato, de Fortaleza para Paris, aqui nesse cenário aqui, no dia 22, se não me engano, eu consigo essa passagem nesse cenário aqui, ó, no dia 22 eu consigo essa passagem muito barato, né? A gente viu aqui. E agora eu vou fazer uma combinação pesquisando aqui, não só de CDG, porque às vezes eu vou para Paris, mas quero voltar para outro lugar. Vou colocar Europa, voltando para onde? Para Fortaleza. Quando? Eu posso voltar uma semana depois? Pesquisar. Mas eu tenho outros programas de fidelidade, tá? Então, vou deixar a pesquisa um pouquinho mais ampla. Vamos ver se vai achar outras coisas aqui. Se eventualmente eu tiver outras milhas de outros programas de fidelidade, eu posso ter essa vantagem de emitir outros trechos. Filtro avançado. Nem preciso disso. Nem preciso de voo direto, eventualmente, e nem preciso de que seja da Air France ou da Air Europa. Tá? Então aqui eu ganho cada vez mais opções se a minha pesquisa for mais ampla. Né? Então, eu acho que o grande ouro dessa dinâmica de pesquisar e ganhar opção vai usando essa ferramenta. Vai usando a ferramenta de uma forma em que você ganhe opções. Aqui a gente encontrou, por exemplo, olha, um voo de Lisboa para Fortaleza. Deixa eu ver com quem que é, com a Air France. Deixa eu ver quanto que eles estão cobrando de taxa nessa brincadeirinha aí.
Tá, o valor de ida, as taxas da ida são bem baixinhas, tá? Com a Air France. A volta acaba ficando um pouquinho mais cara mesmo. A ida, R$ 145. E a volta eu posso explorar outras opções. Aqui no dia 27, pela Air France está um pouquinho mais cara. Deixa eu ver quanto tá. 27 mesmo? 27. O 4 TAP, e tá um pouquinho mais cara. Aí é realmente refinar, tá, gente? Não vou ficar fazendo vários exemplos, não, porque eu posso emitir com Azul, com TAP, com Asian, com 1 milhão de outras oportunidades, de acordo com o meu interesse, tá? Então, eu acho que é só mostrar as várias possibilidades que a gente tem, e daria para fazer para a Europa, para a África tem várias opções interessantes, para Estados Unidos tem várias opções interessantes também, com a American Airlines. Então aqui é realmente encontrar a opção que te atende e pesquisar em cima disso. Aqui, olha, se eu colocar Galeão, Guarulhos, para Miami ou até Nova York, JFK, colocando mais amplo, passagem para Nova York aqui, ó, voo direto por 198 mil milhas. Se eu quiser fazer uma conexão, por 66 mil milhas, por aí vai. Então, tem executiva, 219 mil milhas, e até a primeira classe de vez em quando encontra. Então, é realmente pesquisar, certamente vou encontrar boas opções. Meu papel aqui é te dar caminho e te ajudar a tomar a decisão racional. Vocês viram aí que eu transferi, para mim fez sentido. Vou deixar na descrição os links da planilha e o link de 2 vídeos sobre viagem fácil para vocês entenderem como faz. Até o próximo vídeo. Amanhã, né?